Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando todas as notificações do canal, tocando o sininho das notificações. Assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que ele chegar no YouTube. Galera, também aproveitando que estamos no Halloween, trago para vocês 3 relatos sinistros. Lembrando que relato, conto ou história, vocês decidem se acreditam ou não. Esses 3 relatos vêm da página do Guardião Sinistro, a página Conto Sinistro, que eu estarei falando mais sobre no final desse vídeo, tá bom? E sem mais delongas, meus amores, vamos à primeira história de hoje? Que é... Seria um lobisomem a besta de Bray Heart? Lendas envolvendo predadores grandes semi-humanoides, peludos e com hábitos semelhantes a animais não é nenhuma novidade. Temos uma infinidade desse tipo de lenda. Mas você já ouviu falar da besta de Bray Heart? Esta besta aterroriza parte dos Estados Unidos desde o início do século XX. Não se sabe o que realmente ela é, mas se tem certeza que ataques acontecem durante e depois da lua cheia. Pois além disso, pessoas que confrontaram a criatura afirmam que ela é menor do que um lobisomem costuma ser. O que é a besta de Bray Heart? Os primeiros ataques, devidamente documentados, ocorreram no começo do ano de 1980. A população de todo o centro-oeste dos Estados Unidos ficou em pânico, pois foi ao ponto de algumas cidades do interior instituírem um toque de recolher em alguns momentos, pois as próprias autoridades não sabiam com o que ou contra o que estavam lutando. O epicentro dessa tormenta acontece em Elkhorn, Wisconsin, especificamente na madrugada do dia 14 de maio de 1980. Gente, eu vou deixar na descrição do vídeo a página, que tem algumas palavras que eu não consigo ler, tá bom? Neste dia, Trevor P. Winters estava de guarda na pequena base militar que fica nas imediações da cidade. Seu turno havia começado há pouco mais de 3 horas. Então, o jovem soldado estava bem atento caso surjam dúvidas sobre o seu real estado. O relato agora. Pois bem, ele relatou que ao passar pelo posto de vigilância P-8, se deparou com uma criatura. Porém, de início, ele acreditou ser um lobo, pois a região possuía uma vida silvestre considerável e eram frequentes as aparições desse tipo de animal. Ao se aproximar e ligar sua lanterna,
O homem teve uma surpresa, pois não era um lobo, e sim uma criatura semi-humanoide, curvada e se alimentando de um cervo. Segundo Trevor, a criatura era acinzentada. Além disso, possuía os membros inferiores parcialmente atrofiados, como se fosse um tipo de cão. Porém, os membros superiores eram semelhantes ao de um primata. Suas garras gigantescas rasgavam a pele do cervo como se fossem papel. E ao se dar conta que estava sendo observada, a criatura se voltou contra Trevor. Seus olhos refletiam a luz da lanterna. Dava um aspecto ainda mais aterrorizante para a criatura infernal. A besta tentou por diversas vezes romper a grade de proteção da base, mas não conseguiu. Trevor efetuou vários disparos contra o monstro, mas os tiros dados de seu rifle M16 pareciam ser de festim. Não causavam dano aparente à criatura. E com o barulho dos tiros, o alarme da base foi acionado. E com eles, mais militares vieram. Porém, somente alguns chegaram a ver a criatura fugindo para dentro da floresta. O interrogatório. Trevor passou por um imenso interrogatório sobre o que havia acontecido naquela noite. O pobre rapaz contara tudo, exatamente tudo o que havia visto. Mas mesmo assim, seus superiores se recusavam a acreditar nele. O resultado disso foi a detenção de Trevor dentro da base por 3 semanas, culpado por efetuar disparos desnecessários, de acordo com o relatório do comandante de base. De porte mediano, peludo, parecido com um lobo gigante. Estas seriam as características da criatura de Briarard. A princípio, podemos dizer logo de cara que se trata de um lobisomem, não é mesmo? Eu também acreditaria que se trata de um, se não fosse o próximo relato. Segundo o relato da besta de Briarard, 19 de julho de 1981. Algum tempo após o avistamento de Trevor, os relatos de novas aparições desta mesma criatura se multiplicaram por todas as cidades da região. O xerife do condado achou por bem instituir um toque de recolher, pois acreditava se tratar de algum lobo que estava rondando as proximidades. Durante a tarde deste mesmo dia, o xerife e sua equipe estavam colocando armadilhas na região. Tinham o intuito de apanhar esse lobo e se livrar dele rapidamente antes do anoitecer. Conforme entravam na floresta, mais escuro e frio estava ficando. Era como se estivessem entrado em outra dimensão, devido às árvores milenares e o clima de montanha
Era natural que isso fosse acontecer. Após alguns minutos de caminhada, se depararam com uma toca de urso aparentemente abandonada. Achando que se tratava do local onde o lobo morava, o xerife e 2 policiais entraram. Tinham o intuito de se livrar da criatura. Alguns deles jamais sairiam vivos de lá. Relato do ajudante do xerife. Nós estávamos andando na ala norte da floresta, perto da cidade. Estava estranhamente frio aquele dia, mais frio que nos dias anteriores. Então, após instalarmos algumas armadilhas e caminharmos para dentro da floresta, encontramos uma grande toca. Provavelmente teria sido de um urso, antes que todos fossem exterminados. Talvez o lobo estivesse morando lá dentro. O xerife Wilson era muito exigente e deu a ordem para que eu, Charles e meu companheiro Albert fôssemos na frente. O maldito, além de exigente, era medroso. Ao entrarmos na toca, nos deparamos com diversos animais em decomposição, mas provavelmente resultados de semanas de caça. Lá, certamente era o local onde o lobo morava. A toca era maior e mais escura do que imaginávamos e só tínhamos uma lanterna, o que dificultava aí muito o nosso trabalho. Ao entrarmos totalmente na toca, escutamos um rosnado selvagem. Meus músculos congelaram. Tínhamos acordado um lobo capaz de matar cervos adultos. Meu Deus, ele poderia facilmente nos matar ali. Precisávamos encontrá-lo. Ao focar a lanterna pelos cantos da toca, finalmente encontrei o suposto lobo. Para o nosso infortúnio, não era um lobo, e sim uma criatura grotesca, com olhos amarelos, corpo curvado, coberto de pelos. E quando nada adianta? Mas parecia estar com sarna, pois em algumas extremidades de seu corpo haviam purulentas feridas. A criatura fitou-nos e atacou Albert. Como num instinto natural, eu corri, mas acabei tropeçando numa ossada e desmaiei ao bater minha cabeça em algo. E a partir desse momento, não vi mais nada. Somente ouvi gritos, tiros e o fungar da criatura sobre meu corpo. Ao acordar, já era de manhã novamente. Aparentemente, eu passei a noite toda desmaiado. Não irei mentir, em nenhum momento pensei em procurar pelos meus companheiros. Somente me levantei e me pus a correr pela floresta.
Felizmente, cheguei na cidade em segurança e agora estou aqui, dando meu depoimento. Dizem que os corpos dos meus amigos foram encontrados destroçados, possivelmente por um urso e não por um lobo, como tínhamos achado antes. Eu sei o que vi e o que eu não vi, e não era um urso. Aparentemente, humanos não faziam parte da dieta da criatura e, por sorte, fiquei inconsciente, o que não ofereceu ameaça à criatura, que me deixou em paz. Eu sou o Tenente Charles L. Cusack e sei o que vi nas proximidades de Briarwood. E aí, vocês conheciam esse relato? Ele é o mais completo já encontrado. Em interrogatórios posteriores, Charles foi exposto a teste do polígrafo, passando em todas as ocasiões, o que nos deixa um pouco com medo e dando crédito para a existência dessa estranha criatura. Meus aterrorizados, eu gostei tanto do post que compartilhei com vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse relato. Lembrando de sempre manter o respeito nos comentários. Falaremos mais dele no final do vídeo. Agora, vamos ao próximo relato, que também é da página do Guardião Sinistro, a página Conto Sinistro, que é a Rota 666. Lembrando que é bem famoso esse relato. Deixem lá se vocês já ouviram falar da Rota 666, gente. Vamos lá? A Rota 666 é uma autoestrada norte-sul dos Estados Unidos da América que corta todo o país de norte a sul. Devido ao grande número de acidentes e outros fenômenos paranormais, tem a fama de ser uma estrada maldita. Reza a lenda que todos que dirigem nessa estrada está automaticamente amaldiçoado, pois a Rota 666 é conhecida como a Rota do Diabo. Segundo as pessoas que viajam pela estrada, elas são atormentadas por fantasmas durante a viagem, sejam fantasmas de pessoas que vagam na beira do asfalto ou mesmo carros fantasmas. Atribui-se toda essa paranormalidade devido ao grande número de acidentes ocorrido nesta estrada. Confira agora uma lista de acontecimentos que ocorre segundo relatos na Rota 666. O primeiro é o Sedã do Diabo. Existem relatos de um carro sedã preto, conhecido como o Sedã do Diabo, que vaga pela noite para levar os motoristas que rondam pela Rota 666 para a escuridão, ou seja, para o inferno. Reza a lenda que, ao cair a noite, esse carro aparece atrás dos carros que viajam na Rota 666. Muitos relatam
que aparecem os faróis no espelho retrovisor do carro. E os motoristas dizem que quanto mais acelera, mais rápido fica o carro fantasma e com mais fúria ele ataca-os. Tem até quem diga que o próprio diabo dirige o carro fantasma e leva os motoristas direto para o inferno. Segundo o relato, os cães do inferno. Muitas pessoas que viajam sozinhas afirmaram que foram atacadas por bando de cães negros violentos e ameaçadores. Esses cães são conhecidos como Wolves of Hell. Diz a lenda que estes cães têm a habilidade de correr tão rápido quanto os veículos motorizados. As pessoas afirmam que estes cães são os culpados por grande parte dos acidentes acontecidos na rodovia 666. Segundo as vítimas, os cães são tão ferozes a ponto de estraçalhar os pneus dos carros com seus dentes e garras afiadas, ou mesmo pulam para dentro dos carros pelas janelas e levam as suas vítimas para fora dos carros e as estraçalham. Terceiro relato: o caminhoneiro fantasma. Muitas pessoas que têm problemas com o carro na estrada, como um pneu furado, problemas no motor do carro, são obrigados a estacionar o carro no acostamento da estrada. Muitos carros que encostam na estrada à noite são atingidos por um caminhão semi-truck na estrada. As pessoas relatam que o caminhão aparece em alta velocidade, atinge seus carros ou quase atinge. Muitos acreditam ser o espírito de um caminhoneiro revoltado que morreu em um acidente na rodovia 666. Segundo a lenda, o caminhoneiro teria parado no acostamento por ter problemas com o seu caminhão e fora atacado por forças demoníacas, ficando assim forçado a trabalhar para o próprio diabo, tendo desprezo por todos os seres vivos ao seu redor. Próximo relato: a mulher de branco. Muitos viajantes da Rota 666 dizem ver o espírito de uma jovem de cor pálida, vestida de branco, com semblantes de sofrimento, às margens da rodovia. Ela é constantemente vista. As pessoas que passam por ela dizem que seu semblante é triste e irritante. Muitas pessoas dizem que quando se aproximaram, ela simplesmente sumia no ar. Acredita-se que esse espírito não seja maligno, pois nunca houve relatos de acidente envolvendo o espírito dessa jovem. Próximo relato: o desaparecimento e time-lapse.
Muitos indivíduos que viajam pela Rota 666 parecem desaparecer sem deixar vestígios. Em alguns casos, as pessoas somem em uma parte da estrada e reaparecem em outra parte da rodovia, sem saber como foram parar lá. Há relatos de pessoas que desaparecem por longos períodos e, de repente, simplesmente reaparecem muito tempo depois do seu sumiço, como se nada tivesse acontecido, não sabendo ainda explicar a perca de tempo ou como desapareceu. Ainda existem aqueles que relatam terem demorado muito mais tempo para percorrer uma certa distância, com base na conta dos outros, e são incapazes de explicar esse fenômeno. Fenômenos como estes são recorrentes em toda a história da rodovia 666 e são fenômenos inexplicáveis. Conclusão: se você for viajar pelos Estados Unidos da América e quiser ter experiências sobrenaturais ou mesmo ter o seu fim, viaje pela Rota 666, a Rota do Diabo. Meus aterrorizados, essa Rota 666 é digna de ser visitada no Halloween. Bom, deixem nos comentários se algum de vocês teriam coragem, pois eu não teria. Vamos ao próximo relato agora, também da página Contos Sinistros, que é Atacado por Demônios. Essa história ocorreu durante o verão de 2006 na Marina Corps Base Lejeune NC. Na época, eu era um profissional no Corpo de Marines nos Estados Unidos. Minha esposa e eu morávamos na área de alojamentos da base Tarawa Terrace 2, em um pequenino apartamento de 2 BR por 1 BA, 2 quartos e um banheiro. Haviam 5 unidades conjuntas que constituíam uma seção de habitação. As unidades juntas possuíam um formato de C quadrado. Em toda a área de estacionamento havia outra seção de habitação que refletia a nossa. Esta era uma habitação antiga, construída em 1942 durante a Segunda Guerra Mundial. Elas foram remodeladas desde então para modernizá-las e foram bem mantidas pela base. A base estava no meio de um processo de destruir essas antigas unidades de habitação para construir novas moradias privatizadas. Nossa área foi a última na lista para a demolição. Claro, eu estava iniciando o treinamento de pré-implantação do Iraque e de partida para ir ao CAX Combine Arms Exercise, no deserto Mojave, na Califórnia, na próxima semana.
Durante este tempo, minha esposa decidiu ir para casa e passar algum tempo com sua família. Como eu ficaria fora por um mês, cheguei em casa um final de tarde e iniciei minha rotina normal de tomar banho e agarrar uma refeição para jantar. Durante o banho, fiquei intrigado, pensando que eu podia ver uma sombra na forma de uma pessoa através da cortina do chuveiro, com a minha visão periférica. E o banheiro parecia estar ficando mais escuro. Puxei a cortina do chuveiro para ver o que estava lá. No entanto, não vi nada fora do comum. A sombra se dissipou e a iluminação no cômodo pareceu se normalizar. De fato, a iluminação no banheiro não era muito boa e eu estava bastante cansado e destruído depois de um longo dia de treinamento no verão quente e úmido da NC Carolina do Norte. Em nenhum momento tive um mau pressentimento ou senti algo fora do comum. Foi um pouco desconcertante e pensei comigo mesmo: Roa, isso é estranho. Eu me convenci que eu estava exausto e meus olhos estavam me pregando peças. Eu terminei meu banho, vesti um short curto e fiquei sem camisa. Os verões da Carolina do Norte são bastante intensos, com temperaturas noturnas com média de uns 30 graus, com 100% de umidade. Entrei na cozinha tentando decidir o que fazer para jantar. Depois de cerca de 10 minutos, eu decidi que estava cansado demais para fazer qualquer coisa e apenas pedi uma pizza. Depois de fazer o meu pedido, sentei-me no sofá, liguei a TV, esperei o entregador. Não demorou muito, talvez 10 minutos ou mais, antes que eu adormecesse. Durante meu tempo adormecido, sonhei com uma figura sombria que me perseguia. Foi um sonho onde, não importa o quão rápido você corresse ou tentasse correr, você nunca conseguia fugir, ou você iria tropeçar e tropeçar em tudo. À medida que a figura me perseguia, as luzes iam se apagando e eu tive uma sensação ameaçadora de que eu precisava ficar na luz ou a coisa iria me pegar. O sonho começou na minha casa, indo de um quarto para o outro. Então eu abri a porta da frente e aí eu estava correndo para uma nova casa. Então percebi que era minha casa de infância. Então, depois de atravessar a outra porta, tudo se transformou e eu encontrei-me correndo dentro de um hotel aleatório. Enquanto isso, a figura sombria consumia a luz enquanto me seguia. Então, eu deixei a casa, correndo para fora na noite escura. Bem, isso é tão filme de terror clichê, eu sei, mas não posso ser responsabilizado pelas ações dos meus sonhos. Eu corria de uma lâmpada da rua para a outra,
tentando evadir a figura sinistra. Finalmente, fui acordado do sonho pelo som da campainha. Era o homem da entrega de pizza. O sonho pareceu durar muito tempo. No entanto, eu só estava dormindo por talvez, no máximo, uns 10 minutos. Não me incomodando com pratos ou utensílios, peguei a pizza, sentei-me na mesa de café e comecei a comer. Enquanto eu comia a pizza, fiquei pensando no sonho que tive. Eu não fiquei assustado com aquilo, só achei que foi um pouco estranho. Perguntei-me se o meu sonho teria alguma correlação com a figura sombria do incidente do banheiro. No entanto, acabei culpando a coincidência e a exaustão. Terminei de comer, desliguei a TV, coloquei as sobras de pizza na geladeira, escovei meus dentes e fui ao quarto para me deitar na cama. Lembro-me de ter me deitado um pouco cedo, antes das 22 horas da noite. Por quê? Porque eu teria que me levantar cedo para a unidade PT pela manhã, às 5 horas. Antes de subir na cama, liguei a TV, o leitor de DVD e coloquei um DVD da série de TV M asterístico A asterístico S asterístico H e configurei para exibir todos os episódios. Então, me deitei na cama e comecei a relaxar e assistir meu seriado. Não demorou muito antes de eu adormecer novamente. Eu nem consegui passar por um episódio inteiro antes de desmaiar. Então, fui despertado por alguma coisa. Eu estava virado do meu lado esquerdo quando abri meus olhos e estava olhando pela porta do quarto no corredor. No instante em que abri meus olhos, pareciam que eles haviam capturado alguém, alguma coisa, uma sombra? Não sei, mas estava se movendo pela minha porta. Eu olhei para o relógio para verificar a hora. Eram 3h17 da manhã. Lembro-me distintamente. Quando fui recuperando os meus sentidos, tive uma sensação realmente ruim. Era um sentimento de medo, terror e tristeza, como nunca senti antes ou depois. O sentimento me deixou enjoado e senti que talvez eu tivesse que ir ao banheiro para vomitar. Eu decidi me levantar e investigar o que eu pensava ter visto. Afastei as cobertas e comecei a sentar-me. Meu dorso mal conseguiu ficar totalmente ereto, quando meu corpo foi derrubado de volta para a cama. Quando meu corpo atingiu a cama, meus olhos se fecharam e eu não conseguia abri-los. Por mais que eu tentasse, não conseguia abri-los. Embora
eu não conseguisse ver, eu podia sentir que havia 4, ouso dizer, espíritos, entidades que estavam cada um segurando um dos meus membros. Eu estava sendo pressionado, meus membros estendidos, meu corpo fazia um X. Eu percebi que estava sendo atacado e que eu tinha que fazer alguma coisa. Me esforcei para libertar-me, mas foi em vão. Eu tentei falar, tentei gritar qualquer coisa, mas não conseguia. Tudo o que saía da minha boca era quase como balbuciar de um bebê. Eu podia sentir que isso era muito ruim. Eu não sabia o que eles planejavam fazer comigo, mas era um sentimento tão terrível, nem sequer posso descrevê-lo. Eu tentei mandar os espíritos saírem gritando, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você vá embora. Mas novamente, minhas palavras eram todas ininteligíveis, como uma criança ainda aprendendo a falar. Eu não sabia o que eu iria fazer. Eu estava tão assustado. Durante todo esse tempo, eu podia ouvir o programa de TV M asterisco A, asterisco S, asterisco H, rondando em segundo plano. Então, eu sabia que não estava sonhando e nem dormindo. Era o episódio em que Klinger tenta escapar da Coreia num planador. Então, pensei comigo mesmo, não posso recitar uma oração, mas talvez eu possa pensar em minha mente. Então, comecei a tentar fazer uma oração silenciosa em minha cabeça, mas meus pensamentos pareciam espalhados e desconexos agora também. O que vou fazer? Pensei. Então, senti uma nova presença entrar na sala. Eu senti que essa nova presença tinha comando e autoridade sobre as demais. Enquanto eles me imobilizavam, ele colocou o rosto para baixo e começou a escanear meu corpo. É difícil de explicar porque não vi nada. Percebi que tinha o rosto de um leão ou algum tipo de animal felino. Começou com os meus pés e foi lentamente e metodicamente traçando seu caminho, quase como uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Parecia estar procurando por algo, como se estivesse olhando diretamente para minha alma. Eu tentei firmemente me livrar de seu domínio, mas ainda não conseguia me libertar. Quando chegou ao meu rosto, ele parou e ficou encarando pelo que parecia ser uma eternidade.
Finalmente ele voltou para o meu corpo e parou lá, na área do meu estômago, apenas olhando para mim. O que estava procurando? Minha mente parecia recuperar um pouco do controle sobre mim mesmo. Neste momento, eu pensei comigo mesmo. Eu deveria tentar mandar sair novamente. Eu tentei com todas as minhas forças me sentar e comecei a pensar primeiro no comando. Então, minha boca começou a cooperar com a minha mente e começou a se mover. As palavras ainda estavam um pouco confusas, mas começaram a se juntar. Ainda tentando libertar-me com todas as minhas forças, minha mente recuperou o controle da minha boca e aconteceu. Eu gritei: em nome de Jesus Cristo, eu te comando a ir embora. Então, de repente, meus atacantes me soltaram e fugiram, porque eu estava tentando tanto me libertar, me sentei com tanta força que quase caí da cama. Fiquei cheio de emoção. Comecei a chorar e novamente gritei: em nome de Jesus Cristo, eu te comando a ir embora. Então, eu corri para fora do meu quarto, pelo corredor, pela porta da frente até o estacionamento. Não sabia o que fazer, mas sentia que precisava ligar para o meu pai. Claro, eu corri para fora da minha casa, mas não pensei em pegar meu celular durante a fuga. Na verdade, eu ainda não estava com nada a mais, além dos shorts curtos que eu coloquei para dormir. Eu ia ter que voltar para pegar o celular. Quando eu fui em direção à porta da frente, eu senti aquela sensação estranha na parte de trás do meu pescoço. Os pelos dos meus braços, pernas e pescoço se arrepiaram todos e comecei a sentir-me doente novamente. Abri a porta da frente e corri para minha casa. Fui ligando as luzes enquanto eu prosseguia. Fui direto para o meu quarto e quando eu cheguei ao quarto, imediatamente liguei a luz. Corri para minha mesa de cabeceira, peguei meu celular e corri para fora da casa o mais rápido que pude. Liguei para o meu pai às 3h30 da manhã, na Carolina do Norte, o que daria 1h30 lá em casa em Utah. Depois de cerca de 6 toques, meu pai atendeu o telefone. Ele imediatamente me perguntou o que estava errado. Eu suponho que ele me perguntou isso devido ao horário em que eu liguei. Como regra geral, eu não ligo para meus pais de madrugada para discutir sobre o clima. Então, sua suposição estava correta. Incapaz de conter as lágrimas, eu disse: papai, fui atacado. Ele respondeu: quem te atacou? Você está bem? Onde você está agora? Eu respondi: papai, fui atacado por um espírito. O telefone ficou em silêncio por cerca de 5 segundos. Ele disse: o quê?
Papai, fui atacado por um espírito, um fantasma ou algo do tipo. Ele me perguntou se eu tinha um lugar seguro para ir. Eu disse a ele que eu tinha, mas precisaria chamar o meu cabo, que vivia apenas a uma rua dobrando a esquina, em um bloco adjacente. Ele me disse para ligar para quem eu precisasse e para chamá-lo de volta, caso houvesse problemas para conseguir um local para ficar durante a noite. Liguei para o meu cabo e bom amigo Jack, que sem hesitação ou perguntas me ofereceu um lugar para ficar o tempo que eu precisasse. Ele dirigiu-se para me buscar e até entrou na minha casa para pegar meus itens do uniforme, saco de barbear e etc. Eu não conseguia voltar para aquela casa novamente. Eu ainda tinha uma sensação terrível apenas de ficar perto dela. Ele me levou de volta para sua casa e instalou-me numa cama improvisada em seu sofá. Então, ele me perguntou sobre o que havia acontecido. Eu disse exatamente o que havia acontecido comigo. E ele me disse que acreditava em todas as minhas palavras e disse que nunca antes ouviu alguém contar uma história com tanto medo e convicção. Eu sou tão grato por tudo que ele fez por mim aquela noite, acima de tudo, por apenas me ouvir. Depois que eu voltei da CAX, eu contei à minha esposa sobre o incidente que ocorreu quando ela estava ausente. Eu não disse a ela imediatamente porque não queria assustá-la, já que ela se assusta com facilidade, e achei que ela ficaria louca. Enquanto conversávamos, ela me contou que também tinha acontecido coisas estranhas com ela naquela casa. Em algumas ocasiões em que eu estava no trabalho antes do meu incidente e ela havia entrado no banheiro para tomar banho, ela jurou ter visto a sombra de uma pessoa através da cortina do chuveiro. Ela, simplesmente imaginando que eu havia voltado para casa para almoçar e havia entrado no banheiro para uma rápida espiada e um beijo antes de voltar para o trabalho, o que era muito comum eu fazer. Ela disse que falou comigo nesta ocasião e perguntou como andava o trabalho, mas ninguém a respondeu. Ela puxou a cortina apenas para ver que não havia ninguém lá e a sombra havia sumido. Seria esta a mesma sombra que encontrei antes do meu ataque? Na época, ela disse que realmente não pensou muito sobre isso e achou que simplesmente tinha imaginado coisas. No entanto, depois que eu contei a minha história, ela realmente ficou bastante assustada. Antes de eu partir para o Iraque, ela voltou para casa para ficar com a família novamente. Ela não gostava de ficar sozinha quando eu não estava lá. Ainda mais depois de nossas experiências bizarras naquela casa. Uma vez que eu voltei da minha implantação,
decidimos nos mudar para um novo lugar, fora da base em Jacksonville, NC. Agora, com algumas análises pós-ataque, sem evidências tangíveis para apoiar a minha afirmação sobre o ataque de demônios, encontrei-me questionando a minha própria sanidade e integridade. Isso realmente aconteceu? Foi apenas um sonho? Por semanas e meses, tentei encontrar uma explicação lógica em quase todas as vias para argumentar comigo mesmo que isso não aconteceu e que talvez fosse apenas um sonho ou talvez uma alucinação. No entanto, não posso negar a forma como me senti quando fui atacado. Toda a fibra do meu ser me diz que aquilo realmente aconteceu. Eu não estava sonhando, alucinando, e de fato fui atacado sim por um espírito maligno. Cerca de 5 anos após o incidente, durante outra implantação, encontrei outro marine americano que teve uma experiência similar. Esta foi a primeira vez que ouvi os termos paralisia do sono e síndrome da bruxa velha. Ele não acreditava que ele tivesse sido atacado por um espírito maligno e colocou toda a culpa na paralisia do sono. Bem, eu fiz um pouco de pesquisas sobre a paralisia do sono. Existem muitos possíveis gatilhos para a paralisia do sono, a maioria dos quais giram em torno de altos níveis de estresse e padrões de sono anormais. O alto estresse e a falta de sono se encaixam perfeitamente no perfil de treinamento dos Marines dos Estados Unidos da América para uma implantação de combate. Cerca de um ano depois, encontrei outro membro do serviço do Exército dos Estados Unidos da América, que também teve uma experiência semelhante. No entanto, essa acreditava que ela também havia sido atacada por um espírito maligno. Antes de contar essa história, eu só havia contado a um punhado de pessoas do meu convívio. Curiosamente, não acho que meu pai tenha acreditado em minha história. Anos depois, eu trouxe o assunto à tona naquele momento. Aí você lembra quando? E ele pareceu zombar disso. De qualquer forma, não é importante se ele ou qualquer outra pessoa acredite nisso. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei como eu me senti. Eu nunca mais quero sentir ou experimentar isso novamente. Então, minha experiência poderia ser apenas outro caso de paralisia do sono? Ciência e especialistas nos dizem que sim, poderia. No entanto, acredito que a minha experiência não foi mais apenas um mero caso de paralisia do sono, mas algo bem mais sinistro.
Até hoje não tive outra experiência como essa, nem nunca mais senti o mesmo terror. O que vocês acham? O caminho está aberto para todos comentarem. Gostaria muito de apreciar uma contribuição honesta e também saber de vocês se algum de vocês que estão ouvindo o meu relato já passaram por alguma experiência parecida. Aguardo resposta nos comentários. Meus aterrorizados, eu particularmente achei meio confusa a experiência desse marine americano, meus aterrorizados, porque tem várias possibilidades de ter acontecido mil coisas diferentes, né? Eu pensei em alienígenas, mas na hora que ele falou de Jesus, os bichos foram embora. Então, espíritos, paralisia do sono, alucinação, não sei. Deixem nos comentários, tá bom? A opinião de vocês vai ajudar muito. Também eu gostaria de saber de vocês qual dos 3 relatos, ou praticamente uma coletânea enorme de relatos, vocês acharam assim mais aterrorizante. A da fera, possível lobisomem ou não, do primeiro relato, os relatos da Rota 666 ou esse último atacado por demônios, extraterrestre, paralisia do sono ou alucinação? Deixem nos comentários, pois a sua opinião é muito importante para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? Lembrando de sempre manter o respeito nos comentários, tá bom, meus amores? Bom, também quero pedir para vocês que, se vocês gostaram do conteúdo, deixa o like, tá? Pois o seu like é o que mostra pro YouTube que vocês estão gostando do meu trabalho, tá bom, meus amores? Também compartilha, que você compartilhando conteúdo, você ajuda a nossa família Angel Black Contos de Terror a crescer cada dia mais, e com essa família cada vez maior, terá mais pessoas que gostam do sobrenatural mandando conteúdo de muita qualidade, ou seja, conteúdo que todos nós gostamos, para mim está passando para vocês, não é verdade? Isso é uma troca, meus amores. Vou pedir para vocês também que passou por uma experiência com o sobrenatural, ou soube histórias, ouviu histórias de alguém que passou, manda para o e-mail do canal, para mim estar compartilhando com todos os aterrorizados. Você também, viu, que escreve aquele conto que faz a gente morrer de medo? Manda para o e-mail do canal também. Só que agora eu tô pedindo para você especificar, meu amor, se é conto, se é história ou se é relato mesmo, tá bom? Bom, todos estão abertos a acreditar ou não, mas eu peço que você especifique, meu amor. E o e-mail do canal é lusonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo. Quero aproveitar para agradecer rapidinho aqui a todos os canais do YouTube, os canais parceiros que dão aquela força nessa aventura louca e maravilhosa, né? Que é o YouTube. Também quero agradecer a
todos os grupos do Facebook e as páginas que divulgam o meu trabalho. Especialmente hoje, quero mandar um agradecimento todo especial ao guardião sinistro da página Conto Sinistro do Facebook. Muito obrigado mesmo, tá bom? E você que quiser ler mais relatos, história, curiosidades sinistras e sobrenaturais, vai estar na descrição do vídeo também o link da página, tá bom, meus amores? E feliz Halloween para vocês! Falta pouco para o mês do Halloween acabar. Nesse mês ainda teremos mais lives para a gente conversar, botar o papo em dia e discutir alguns assuntos, tá bom? Bom, meus amores, vou parando por aqui, deixando com vocês um pedaço todo especial do meu coração, tá bom? Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês muito, 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 muito. Tchau!